Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o Professor Raimundo. E hoje estamos aqui para mais uma aula de álgebra linear, dando continuidade à nossa playlist. Hoje nós vamos estudar a forma escalonada e a forma escalonada reduzida por linha de matrizes, tá bom? A gente vai começar entendendo o que é isso, o que são essas formas. São formas de quê? São formas de matrizes, tá bom? E elas servem para nos auxiliar a encontrar soluções do sistema que as matrizes representam, tá bom? E aí, como é que a gente pode utilizar isso? A gente pega a matriz ampliada do sistema, utiliza as operações de linha, até que ela fique na forma escalonada ou na forma escalonada reduzida de linhas, e aí sim a gente pode encontrar as soluções do sistema original, beleza? Para exemplificar essas formas de matrizes, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Essa matriz aqui que vocês estão vendo nesse exemplo, ela é uma matriz escalonada e também uma matriz escalonada reduzida por linhas. Ela é as duas coisas, tá bom? E aqui vocês podem perceber que se a gente fosse tentar construir o sistema que essa matriz ampliada representa, nós teríamos que x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a 3. Sendo assim, a gente já consegue perceber qual é a solução do sistema, certo? É justamente essa a ideia. Chegar nesse tipo de matriz para que a nossa identificação das soluções ou solução fique mais fácil. Beleza? Tá bom, professor. Mas como é que eu sei que uma matriz é escalonada ou escalonada reduzida por linhas? Bom, para saber isso, existem algumas propriedades, tá bom? E vamos começar pela matriz escalonada. Para ser uma matriz escalonada, a primeira propriedade que a matriz tem que satisfazer é: se uma linha não consiste só de zeros, então o primeiro número não nulo da linha é 1. Chamamos este número de 1 de líder ou pivô. Pronto, então se a linha não for só de zeros, o primeiro elemento da linha tem que ser o número 1. E a gente vai chamar ele de líder ou pivô. Beleza. Vamos para a segunda. Se existirem linhas constituídas somente de zeros, elas estão agrupadas juntas nas linhas inferiores da matriz. Beleza, então se tiver uma linha só de zero, ela fica embaixo, né? Terceira propriedade. Em quaisquer duas linhas sucessivas que não consistam só de zeros, o líder da linha inferior ocorre mais à direita que o líder da linha superior. Ou seja, se eu tiver o pivô em uma linha, nas linhas de baixo eu só vou ter o pivô mais para a direita, tá bom? Não vou ter mais para a esquerda. Ok, essas três primeiras propriedades aqui, se você encontrar essas três propriedades em uma matriz, ela é chamada matriz escalonada, tá bom? Agora, se a gente incluir essa quarta propriedade aqui, que diz que cada coluna que contém um líder tem zero nas demais entradas, ou seja, eu tenho uma linha que tem um líder. Então, todos os elementos na coluna do líder, acima e abaixo do líder, vão ser zero, tá bom? Se a matriz, além das três primeiras propriedades, também tiver a quarta, nós chamamos essa matriz de matriz escalonada reduzida por linhas, ok? Se não tiver a quarta, é só uma matriz escalonada. Uma observação aqui importante é que você vai perceber que, como uma matriz escalonada reduzida por linhas, ela tem que satisfazer as quatro propriedades e uma matriz escalonada apenas as três, você pode concluir que uma matriz escalonada reduzida por linhas sempre vai ser uma matriz escalonada. Já o contrário não é verdade. Uma matriz escalonada nem sempre será uma matriz escalonada reduzida por linhas, justamente porque ela pode não satisfazer essa quarta propriedade. Tá bom? Para ajudar um pouco vocês a entenderem mais, eu trouxe aqui alguns exemplos. Bom, vamos analisar esses dois exemplos. A primeira propriedade diz que se eu não tiver uma linha só de zeros, o primeiro elemento tem que ser o número 1. E a gente vai chamar ele de líder ou pivô. A gente vai ver aqui, ó, que na primeira linha desse exemplo, a gente tem aqui o número 1. Na segunda linha, o primeiro elemento também é 1. Na terceira linha, também é 1. E na segunda matriz aqui, a gente vai ver que na primeira linha, o primeiro elemento é 1. Na segunda linha, o primeiro elemento é 1 também, tá? Já na terceira e na quarta linhas, não temos líder ou pivô, porque as linhas são todas com elemento zero, tá? São todos elementos nulos. Então não tem pivô.
Ou seja, as duas satisfazem a primeira propriedade. A segunda propriedade diz que se existir linhas só de zeros, elas devem ficar juntas na parte inferior da matriz. Na primeira matriz, isso não acontece, a gente não tem linhas só de elementos nulos, mas na segunda matriz, sim, nós temos duas linhas apenas de zeros e elas ficam justamente na parte inferior da matriz, meio que satisfaz a segunda propriedade. A terceira propriedade diz que se eu tiver um líder em uma determinada linha, nesse caso aqui vamos considerar esse líder aqui, os líderes das linhas inferiores estarão mais à direita desse líder acima, né? Isso acontece aqui, né? Vamos ver na outra matriz. Então, o primeiro líder está aqui, e aí se a gente for ver o segundo líder que a gente está aqui, que a gente tem aqui é na segunda linha, ele também está mais à direita na matriz. Beleza? E a quarta linha, que é apenas para considerar matrizes escalonadas reduzidas por linha, é que na coluna em que eu tiver um líder, eu vou ter todos os elementos da coluna igual a zero. Nesse caso aqui, eu tenho o líder na primeira coluna, todos os elementos são zero. A mesma coisa acontece com o segundo líder e com o terceiro líder. Na segunda matriz também, ó, identificamos aqui o líder, todos os outros elementos da coluna dele são zero. E aqui também o outro líder na segunda linha e todos os elementos, tanto acima quanto abaixo na coluna, são iguais a zero. Beleza? Tá bom, professor. Entendi. Entendi as propriedades da matriz escalonada e matriz escalonada reduzida por linhas. Mas como é que eu faço para chegar nelas? Bom, para chegar nelas, a gente utiliza os chamados métodos de eliminação. Existem dois, tá bom? O método de eliminação gaussiana e o método de eliminação de Gauss-Jordan. No caso da eliminação gaussiana, você vai pegar uma matriz ampliada de um sistema qualquer e vai chegar nele na forma escalonada e logo após você vai aplicar uma técnica chamada retrosubstituição para poder chegar na possível solução do problema. Já o método de eliminação de Gauss-Jordan, você vai utilizar as operações de linha para deixar a matriz na forma escalonada reduzida por linhas e assim já vai encontrar se existir as soluções. Tá bom, professor, o senhor vai dar exemplo? Vou dar exemplo. Como esses exemplos eles são grandes, eu vou deixar para gravar um vídeo explicando cada um desses métodos. Vai ter um vídeo para eliminação gaussiana e um vídeo para a eliminação de Gauss-Jordan, tá? Quando eles estiverem feitos, eu vou deixar passando aqui no card e você pode ir lá assistir. Caso ainda não esteja pronto, é só aguardar que eu já vou gravar o vídeo, tá bom? Uma última observação que também pode ser feita aqui no nosso estudo é que toda matriz possui apenas uma forma de matriz escalonada reduzida por linhas, tá bom? Então, independente da ordem ou de quais operações de linha você está utilizando, você sempre vai chegar na mesma matriz escalonada reduzida por linhas. Isso já não acontece na forma escalonada apenas, tá bom? Pode ser que você encontre diferentes matrizes escalonadas para o mesmo sistema. Beleza? Na próxima aula eu volto com os exercícios. Até lá, um grande abraço, professor Raimundo. Não esqueça o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Até a próxima. Falou!